Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à minha casa. Esse é o nosso primeiro encontro para falar sobre mecânica quântica e gostaria de agradecer, começar agradecendo, muita gratidão a Deus em primeiro lugar por estar providenciando tudo isso aqui para a gente e gratidão também a vocês por estar presentes, porque de início vocês deram um voto de confiança a quem te convidou, porque vocês não sabem do que se trata, apenas disseram que é uma coisa maravilhosa, que vai mudar a vida de vocês, e seja lá como tenha sido feito esse convite, vocês podem ter certeza que é tudo verdade, é maravilhoso. Esse nosso assunto, mecânica quântica, transformou a minha vida, a vida de minha família, e pode fazer o mesmo, pode acontecer o mesmo com vocês. Basta vocês deixarem fluir, deixarem que as coisas aconteçam. Quando eu digo transformar a vida, pessoal, eu estou dizendo amplamente, principalmente a parte espiritual, lembrando que esse nosso grupo, a mecânica quântica, nós não falamos de religião, é ciência, tá? Mas a parte espiritual vai evoluir e vai evoluir muito, porque a mecânica quântica nada mais é que isso, é a mecânica do universo, ou seja, como que o universo funciona. E tudo leva à espiritualidade, tudo leva a Deus, ao amor. Vocês vão entender mais para frente tudo isso. E como funciona a lei da atração. Quem está me acompanhando no meu canal sabe que eu abordo sempre esse tema, lei da atração, que eu comecei a utilizar, comecei a ter ótimos resultados a partir de 2011 e transformou a minha vida. Mas há apenas 2 anos para cá é que a mecânica quântica está presente. E eu me identifiquei muito com a mecânica quântica, pessoal, porque é o seguinte, eu encontrei respostas para perguntas que eu fiz a minha vida inteira e até então eu não tinha encontrado essas respostas em lugar nenhum. Lugar nenhum. Toda vez que eu fazia essa pergunta para alguém que poderia me responder, ou seja, algum líder religioso, sempre desconversava e falava que a gente tem que acreditar, tem que ter fé. Mas não dava resposta nenhuma, né? E na mecânica quântica eu encontrei essas respostas que leva a quê? Leva ao amor, leva a Deus. E aí as coisas começaram a acontecer. Esse foi a nossa introdução. Quando voltando, ao que eu disse um pouco antes agora, como que a vida se transforma, gente, é o seguinte, você vai ter uma percepção diferente da vida. Você vai olhar por uma perspectiva diferente e você vai ver que a vida é maravilhosa. E que não é normal você ter uma vida sem abundância, uma vida com sofrimento, uma vida com tristeza. Não. Igual tem pessoas que detestam o trabalho que faz. Não por preguiça, por nada disso não. Porque não gosta mesmo. Trabalha só por dinheiro. Detesta segunda-feira, porque segunda-feira lembra o quê? Lembra volta ao trabalho. Trabalha a semana inteira rezando para chegar ao fim de semana. Esse é um dos assuntos que a gente aborda. A mecânica quântica te mostra isso. Você tem que ter amor pelo que você faz. Caso contrário, você não está vivendo, você está desperdiçando, você está cometendo suicídio econômico. É o termo utilizado. Você tem que sentir prazer, sentir amor no seu trabalho, no que você faz. Só assim é que você vai ter prosperidade fazendo o que você faz. Você vai melhorar o seu relacionamento, caso você não seja casado, não seja casada, você pode vir encontrar a pessoa ideal para você. Caso você esteja desempregado, você pode vir a conseguir o melhor emprego, o melhor negócio. Ou seja, a sua vida se transforma totalmente. A lei da atração começa a atrair coisas maravilhosas para você. Quando você tiver um controle maior sobre tudo que a gente vai dialogar, tudo que a gente vai conversar, você vai ver que você é capaz de construir a realidade que você quiser para a sua vida. Tudo que você quiser, não existe limites. Você pode ter uma vida plena, uma vida abundante. Porque uma vida regrada, uma vida de misérias, não é isso que Deus quer para a gente. Ele quer que a gente tenha uma vida plena. E qual que é o nosso propósito aqui? Evolução espiritual. É aquela pergunta que eu disse, de onde viemos e para onde vamos. E nesse meio intervalo, o que nós estamos fazendo aqui, nessa experiência terrestre? Qual que é o nosso objetivo aqui? Tem que ter um objetivo. Deus não ia
criar, né? Não ia nos dar a nossa vida, não ia criar esse universo maravilhoso, não nos ia permitir viver aqui sem ter um objetivo, né? O nosso objetivo é isso, é evolução espiritual. Então, é a única coisa que faz sentido. E com o passar do tempo, nós vamos conversar bastante sobre isso, vocês vão entender que isso é o que faz sentido. De onde viemos, para onde vamos e o que viemos fazer aqui, qual é o nosso propósito. Então, eu estou gravando esse áudio aqui com vocês, eu vou pedir para vocês se identificarem, né? Nós não vamos gravar a imagem, mas o áudio já vai ajudar bastante. Para levar essa mensagem, gente, no momento, para 10 países que estão me acompanhando pela internet. Não é só no Brasil, são 10 países. Então, vocês estão vendo que é uma coisa realmente importante. Nós vamos mexer com a vida de muita gente. Eu não tenho diploma, não completei faculdade, não estudei mecânica quântica em nenhuma faculdade, nada disso. E nem precisa, porque, como diz o professor, quando você se ilumina, você está muito acima de qualquer diploma, de qualquer título, que é simplesmente um rótulo que você coloca nas pessoas. Isso não interessa, isso não importa nada, porque a ressonância, mais para frente vocês vão entender isso, a ressonância é capaz de colocar para você sabedoria e expansão de consciência que você levaria não 5, 6 anos de faculdade para você aprender, mas você levaria 200, 300 anos de vida, estudando todos os dias para você adquirir. E a ressonância, ela traz isso para a gente. Então essa foi a minha introdução, então vamos começar. E assim, quando eu te fiz o convite, eu falei que era um assunto interessante, Fernanda, que poderia assim mudar a sua vida. O que te trouxe, qual o sentimento que veio em você que te trouxe até aqui? Você ficou curiosa? Seu nome? Adriana. Sua profissão? Eu sou contadora. E o que te trouxe até aqui? Por que você resolveu, se interessou pelo assunto? Nossa, mecânica quântica. Eu comecei a assistir os vídeos e achei interessante os vídeos que você me indicou no canal e eu achei interessante. Aí por isso que eu quis vir participar. Eu acho que vai me ajudar muito. Não, beleza. Fernanda. Fernanda. Sua profissão? Taxista. Adriana tinha me ligado, falando comigo que ia convidar ela, né? E aí assim que a Adriana me ligou, pouco tempo depois que a Adriana me ligou, falando que ia convidar ela para estar aqui hoje, a Adriana chega lá na oficina. A Fernanda chega lá na oficina. Entendeu? E a Adriana vai conversa com ela e faz para ela o convite. E ela está aqui hoje. Aí você vê, parece que a lei da atração isso. A lei da atração, ela conspira o universo, fazendo com que as coisas boas aconteçam. A energia dela te atraiu e assim você está aqui hoje. É bacana. Assim, isso não é coincidência, Fernanda. Você não está aqui à toa. Simone? Nome? Simone. Profissão? Sou atendente do balcão. E o que te trouxe aqui hoje? Eu vim porque eu já vi alguns vídeos do Hélio e achei interessante e tudo, às vezes você comenta, conversa com a gente, então eu sei assim, que eu posso aprender muita coisa e posso melhorar muito a minha vida. Por isso que eu vim aqui, que eu quero crescer. Tá certo, obrigado. Ângela? Meu nome é Ângela, eu sou professora aposentada. E o que me trouxe primeiro foi curiosidade. Depois foi pelas peças que a gente sempre tem, né, Débora? Uhum. E eu fiquei muito motivada. Fiquei motivada. E com o seu convite e depois a sua... você ficar, sabe, me lembrando, eu vi que tinha uma coisa lá do alto me trazendo, entendeu? Uhum. Que vai me mudar, que vai mudar a minha maneira vai me mudar, eu sei que vai. Porque ultimamente eu tenho andado muito sem motivação, minha vida está sem motivação. E eu creio que daqui para frente eu vou mudar. Então esse convite veio na hora certa, então. Na hora certíssima.
Eu, Maria, sou aposentada, dona de casa. Eu vim aqui porque eu fiquei curiosa e eu quero aprender também. É isso aí, mãe. Eu sou Ana Lúcia, sou empresária. E o que que te motivou a me apoiar aí nos últimos dias, né? Na última semana que você tem me ajudado? Que me motivou foi sua mudança. Eu vi você hoje, você é uma pessoa totalmente diferente do que você era antes. Então, assim, fiquei assim, como é que eu te falo? Fiquei motivada em caminhar junto com você. Beleza, então. Então vamos lá, então. Ó, gente, sobre aquele... pessoal, e para finalizar aqui, quem acabou de chegar foi o meu pai, Sinésio, empresário, e também está aqui, como ele disse, por curiosidade, né, querendo saber o que é esse assunto de mecânica quântica que tem mudado tanto, influenciado tanto a nossa vida, assim, que está mudando a vida da família inteira. Então, vamos dar continuidade. A gente passou um vídeo agora há pouco sobre felicidade, né? O conceito sobre felicidade. E às vezes a gente procura felicidade em coisas que parece fazer sentido pra gente. Parece. Mas Ernest Nightingale tem uma frase muito legal. Ele diz o seguinte, que o ser humano só não é feliz porque ele não pensa. O ser humano, ele tem sinapse neural. É bem diferente. Né? Parece ser a mesma coisa, mas não é. Porque se a gente pensasse um pouco, a gente dava valor aos pequenos momentos do dia a dia, a gente raciocinava antes, a gente pensava antes de falar as coisas, antes de tomar certas atitudes, antes de ingerir coisas que fazem mal para o nosso corpo. E sinapse neural é muito diferente de pensamento, porque o pensamento nos leva à reflexão, e a sinapse neural não. São apenas reflexos ali, coisas que você pensa em falar, pensa em fazer, atitudes do dia a dia, mas que não envolve o pensamento em si. Então, se o ser humano passar a pensar mesmo, a questionar, não aceitar as informações do jeito que elas vêm, programadas já, cheias de mensagens subliminares, a gente passa a formar opinião sobre as coisas. E começa a mudar o jeito de ver as coisas. É o caso de novelas, de filmes, de uma série de coisas. A forma com que a gente gasta o nosso tempo, as prioridades que a gente coloca na nossa vida, tudo isso vem através do pensamento. E o que é o pensamento? O pensamento, ele nos faz ter atitudes, e essas atitudes elas vêm de onde? Vêm do nosso subconsciente, em forma de paradigmas. Paradigmas, nós vamos falar um pouco mais na frente, é tudo aquilo que a gente considera moral, real, tudo aquilo que faz com que a gente tome as nossas decisões. 95% das nossas decisões são tomadas pelo nosso subconsciente. Isso assusta às vezes. A gente acha que não, que as nossas atitudes no dia a dia, a gente pensa para tomar essas atitudes. Mas não. 95% são paradigmas. A gente age naturalmente. O instinto é natural. E apenas 5% a gente realmente decide no momento. E geralmente esse 5% é o que a gente faz mais besteira. Os paradigmas é que constrói a nossa vida. Então eu vou pedir a Simone para ler um texto para a gente que fala um pouco sobre vibração, sobre energia. Quem quiser acompanhar pela televisão, tá? Simone, por favor. A vibração constitui uma das leis universais. Ela é uma lei primária, por sua vez, a lei da atração é uma lei secundária. Nós vibramos 100% do nosso tempo, quando estamos dormindo ou acordados. Nossos paradigmas controlam nossos sentimentos. Nossos sentimentos controlam nossas emoções. Nossas emoções controlam nossas vibrações e confirmam nossos paradigmas. Por sua vez, nossas vibrações irão definir tudo que atraímos para a nossa realidade, construindo assim a nossa vida, do jeito que a percebemos. Controle suas vibrações através dos seus sentimentos.
Automaticamente, a lei da atração irá construir uma realidade, de acordo com seus desejos. Pensamento gera sentimento, que por sua vez pode gerar alguma ação, que te levará em direção ao resultado desejado. Acredite, tenha convicção que já é seu, e não coloque limites, não escolha o caminho. Deixe que o todo, Deus, providencie para você. Substitua seus paradigmas e transforme sua vida da noite para o dia. Então, ó, essa foi uma pequena introdução sobre vibração. O que diz isso, gente? O que isso passa para a gente? A essência da lei da atração. A lei da atração ela só funciona se você estiver vibrando na frequência correta, ou seja, pessoas otimistas sempre vão trazer coisas boas e pessoas negativas sempre vai atrair coisa ruim. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O cara tirou carteira de habilitação e é muito certinho, a vida inteira, 10 anos dirigindo com o carro, tudo certinho, com a carteira, os documentos, tudo ali, beleza. O único dia que ele esquece os documentos em casa, ele é parado numa blitz. E dirigiu 10 anos com os documentos no carro, tudo certinho, nunca foi parado por nenhuma blitz. O que vocês acham? Por que isso acontece? É só um exemplo, mas isso acontece em várias situações, né? Tanto medo de ser parado, de tomar multa, que acaba traindo. O medo. Então, o medo de que aquilo aconteça... Traiu. No dia que ele esqueceu, acabou acontecendo. Porque ele sempre pensava assim, não, eu não posso esquecer não, porque se eu esquecer eu vou tomar multa. E ficou com isso e traiu isso pra vida dele. Mesmo. Não. Pode pensar isso, sem carteira. Eu acho que não está certo. Adriano, o dia que achou sem carteira, deu batida, ainda até por sumir. Mas Mas o certo é não sair sem carteira, né? Não bateu nela. Ela Mas não a gente bateu, tem tanto medo que acaba traindo. não. Quando a Dona sumiu, ela também. A Suzy já saiu. Nem era eu. O que é que explica isso, Zé? Tem um exemplo que o professor usa, eu achei interessante, eu já comentei com vocês lá já. Tinha um senhor, senhor não, né? Um jovem ainda, 65 anos. Ele acumula 15 assaltos na vida dele. Ele foi assaltado 15 vezes. E depois que ele foi lá no professor consultar com ele, né, conversar com ele, ele não foi assaltado mais. Acabou os assaltos. Aí ó, pra você ver o que o professor explicou para ele. Quando ele saía de casa, ele saía de casa com medo de ser assaltado, porque ele morava numa vizinhança ruim. Então, distribui aí, por favor. Ele se colocava, Ângela, numa frequência de medo de ser assaltado. E aí o que acontece? O assaltante saía de casa com a vibração de quê? De cometer um assalto. Então, o assaltante mais ele entravam em harmonia. Sim, entendeu? Vibrava na mesma frequência. E aí, que é a lei primária, né? A lei da vibração. Aí vem a lei secundária, que é a lei da atração. Ele estava vibrando com medo de ser assaltado, o outro vibrando querendo assaltar, os dois se atraíram e realizaram o terror de um, o desejo do outro. O terror do outro, entendeu? É isso que acontece. Ó, se você pegar essa laranja, cortar ela em milhares de pedacinhos, você vai chegar a uma célula. Olha só aqui, ó, nesse slide nosso aí, ó. Um ser humano, você vai dividindo ele, você vai encontrar órgãos, né, que formam a nossa mecânica. Depois você vai encontrar as células, né? E as células você vai encontrar as moléculas. Dentro das moléculas você vai encontrar
uma quantidade absurda de átomos. Os átomos, eles também se dividem em prótons, elétrons, envolto por prótons e nêutrons envolto por uma camada de elétron. É como se fosse o seguinte, gente. Como se fosse um próton, aí vem um nêutron colado com ele, quer dizer, duas bolinhas, né? E uma corrente magnética ao redor chamada elétron, que tem uma bolinha que a gente chama de spin. Vou mostrar no próximo desenho para vocês aí, ó. Um spin. Então, é um próton, um nêutron, uma corrente eletromagnética, né, chamada elétron, com o spin, que fica girando. Esse spin é que comanda, mais ou menos, ele comanda a nossa vibração. Ele aumenta e ele diminui. Então, ele pode chegar a uma quantidade maior como uma quantidade menor nessa vibração. Se mais para frente a gente também vai falar bastante sobre isso. E depois se você pega um próton, por exemplo, você vai encontrar 3 quarks que formam o próton. E o elétron também. Só que é diferente a quantidade são 6 tipos de quarks diferentes. Então, 3 quarks, a formação exata de 3 quarks forma o próton, 3 quarks formam os elétrons. Se você pegar os quarks e dividir eles, você vai ter a supercorda ou bóson de Higgs, ou vácuo quântico, como queiram chamar. Mas nós que acreditamos, nós chamamos de Deus, energia de Deus. Então pensa para vocês verem, se você pega um ser humano e vai dividindo, você vai chegar a quarks, cordas e vácuo quântico, ou bóson de Higgs. Se você pega uma laranja, a mesma coisa. Se você pega um tijolo, a mesma coisa. Tudo vai parar no átomo, tudo. Que vai levar até o vácuo quântico. No ar aqui, ó, tem oxigênio. Oxigênio, se você pega uma partícula de oxigênio, coloca no microscópio, o microscópio vai te mostrar. Você vai ampliando, vai chegar no átomo também. Porque tudo é feito de átomo. Tudo que existe é feito de átomo. Então o oxigênio também é feito de átomo. Vai chegar no quark, vai chegar nas cordas, que vai chegar nos bóson de Higgs ou vácuo quântico. Alguma dúvida quanto a isso antes de eu mudar de slide? Eu sei que tem muitas dúvidas, gente. Vamos... Deu para pegar assim, mais ou menos. Qual a dúvida? Vamos tirar as dúvidas. Não sei. O que eu entendi é que tudo que tem na vida é átomo. Depois do átomo vem o quark, depois do quark as cordas ou o bóson de Higgs. Bóson de Higgs é o quê? Significa o quê? Deus. Quer dizer que tudo que tem na vida é de Deus. Então, é aquele ditado. Deus está em tudo. Não está. Por que não está? Porque Ele é tudo. Criação dele. Deus é tudo. Deus é esse copo, Deus é o óculos, Deus é assim. Deus é tudo. Tem tudo. Tudo que existe, Ele está presente. Ele não está em tudo, Ele é tudo. Ele é tudo. Ele está no universo, Ele está no Big Bang, Ele está em tudo. Ele que causou o Big Bang. Entendeu? Oi? Pra gente que acredita. Para nós que acredita. Agora Adriana, para quem não acredita também tá. Porque as pessoas chegam a um ponto que mesmo quem não acredita em nada, não tem como questionar a ciência. Porque isso tudo aqui que eu estou mostrando para vocês é científico. É comprovado por centenas de vezes experimentadas em vários e vários laboratórios. Para vocês terem uma ideia, você já ouviu falar, Ângela, como que eles chegaram no bóson de Higgs? Não. Isso, se eu não me engano, deve ter uns 5, acho que foi 2012, eu acho. 2012, 2013. Olha só, gente, o que eles fizeram? Eles construíram um aparelho chamado LHC. É um acelerador de partículas. Ele tem, olha só, 27 quilômetros de distância. É um tubo cilíndrico. 27 quilômetros de distância e fica a vários metros debaixo da Terra. Imagina isso. E vai na Terra?
Uhum. Imagina, foi construído na Europa. Imagina quanto de dinheiro que não custou isso, o potencial disso. O que eles não gastaram. E aí, nesses 27 quilômetros, eles colocaram várias câmeras, vários sensores. E aí, o que acontece? Por que eles fizeram isso? Pensa comigo. Quando você pega uma laranja e você vai dividindo ela, vai cortando com a faca. Até você chegar na menor partícula da laranja, não é? Chega um ponto que a faca é maior do que a partícula que você encontrou, não é? Não tem como a faca cortar mais. Aí eles levam para o laboratório, tem uma centrífuga lá, colocam na centrífuga, bate, aquele pedacinho da laranja vira 1000 pedaços. Aí pega um daqueles pedacinhos e coloca no microscópio e analisa. E aí eles pegam aquele pedacinho, né, põe na centrífuga e bate novamente. O que acontece? Nada, porque a centrífuga já chegou no limite dela para diminuir aquele tamanho de partícula. Então já estava no átomo já. Aí o que eles fizeram? Criaram esse aparelho LHC, que é um acelerador de partícula, e aí eles colocam o átomo lá dentro, né? O elétron que seja, coloca lá dentro e acelera ele a 99% da velocidade da luz. Só que em sentido contrário. Uma hora, um átomo vai bater com o outro. Na velocidade da luz, imagina a energia que isso vai liberar. Por isso que foi construído debaixo da Terra. E aí, bateu-se. Até então, eles não tinham conseguido dividir um átomo. Não tinha conseguido dividir o átomo. Quando eles bateram um átomo um no outro e o átomo se dividiu, aí eles conseguiram identificar. Identificaram os quarks, descobriram a formação exata dos quarks e chegaram até o bóson de Higgs, ou partícula de Deus, que eles falam, né? Então, ele fala que é partícula de Deus, outros falam que a gente chama de bóson de Higgs, que a partícula de Deus é um pouco polêmica. Então, foi assim que eles conseguiram chegar a isso. Então, é ciência, Adriana. Como você estava falando, a gente que acredita, a gente sabe que Deus está aqui, Deus está em todo lugar. Mas para quem não acredita, vai arrumar um monte de desculpas, vai arrumar um monte de nome estranho, nome de coisa para explicar isso aqui, ó. O bóson de Higgs. Não vai falar Deus de jeito nenhum, não vai. Mas para a gente que acredita, a gente sabe que é. E para eles que não acreditam, vai acontecer igualzinho aconteceu com Einstein. Einstein passou a vida inteira tentando provar que a mecânica quântica estava errada, que os cálculos não batiam, a vida inteira. Chegou no final da vida dele, sabe o que ele disse? Que só poderia ser uma obra de alguma consciência superior. Palavra bonita, né? Obra de uma consciência superior. Por que ele não falou logo Deus, né? Por que não falou? Então, então hoje em dia, quem não aceitar isso como ciência, comprovando a existência de Deus, vai tentar se justificar, vai tentar inventar algum aparelho, alguma coisa e tal, e não vai conseguir provar o contrário. E na nossa próxima reunião, vocês vão ver, gente, o dia que eu mostrei para Simone, ela ficou impressionada. Tem relação a ver com o átomo e com Deus, sobre o co-criador, que é como usar a lei da atração, o colapso da função de ondas, para atrair coisas boas para a gente conseguir realizar os nossos sonhos, fazer com que as coisas boas aconteçam. Porque é o seguinte, pessoal, não tem limite. Quando vocês viram ali, falando no texto, não existe limite. A gente pode conseguir tudo que a gente quiser. Tudo. Você pode conseguir o relacionamento perfeito, a saúde perfeita, todos os bens materiais que você quiser. Tudo. Não tem limite. Não tem limite para isso. Basta a gente colocar em prática tudo que está aqui. A gente consegue realizar. Tudo. Então, aos poucos a gente vai aprofundando mais. É como ensinar um bebê a andar. Você não pode chegar lá e falar com ele, vamos correr uma maratona de 40 quilômetros. Não tem jeito. Primeiro tem que engatinhar para depois andar. É muita informação, é muita coisa bacana, mas a gente tem que começar do começo para a gente poder entender tudo, como que funciona.
Então isso aqui é apenas uma introdução. Vocês vão ficar maravilhados com o que tem por vir aí. Eu estou me segurando aqui, gente, para mim não falar certas coisas, que vocês não vão entender agora. Que a gente vai conversar mais para frente. Você vamos entender. Você está falando aí da dupla É. fenda? Próximo vai ser da dupla fenda? Vai. Naquele videozinho? Vai Então, ser a dupla fenda. Fala pro cara, quem for vir assistir o videozinho antes, não? Vai, eu vou falar. Uhum. Porque Tá aqui no coisa aqui. eu tive que assistir umas 3 vezes pra mim. Então, ó, gente, nós falamos sobre felicidade, nós falamos sobre prosperidade, sobre atrair coisas boas para a vida da gente, sobre o átomo. Então, agora todo mundo sabe o que é um átomo, certo? Sim. Bóson de Higgs. Então, nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre a dupla fenda. Nós vamos falar sobre o experimento da dupla fenda. Então, ó, esse foi o nosso primeiro encontro. Vocês perceberam vários problemas no áudio e tal. Não consegui captar perfeitamente o áudio dos convidados. Como foi a primeira vez, é uma experiência, né? A gente vai aprendendo com os nossos erros. Vou tentar melhorar e fazer bem melhor no próximo encontro. E depois disso tudo que vocês ouviram aí, a gente continuou conversando, mas pegou só parte do áudio, não pegou tudo. Os convidados também começaram a conversar. O interfone tocou. Tipo assim, a gente perdeu um pouco o controle. E eu acabei fazendo um encerramento muito, muito complicado por conta do problema do áudio. Não pegou o áudio completo do jeito que eu queria. Ficou praticamente impossível de fazer a edição para ficar perfeito. Então estou gravando esse áudio agora separado, né, para fazer o encerramento. Foi muito produtivo, gente. O pessoal saiu daqui numa empolgação, já querendo que a próxima reunião fosse no dia seguinte. Então o resultado foi bem positivo. O que o Hélio fala, a gente tem que tentar iluminar as pessoas mais próximas da gente. E é maravilhoso quando entra uma harmonia dessa, um grupo igual esse que a gente está formando, com uma harmonia tão boa, tão grande. O pessoal realmente, eu vi o brilho nos olhos deles, todo mundo empolgado, animado, querendo dar opinião. Infelizmente o áudio não ficou legal e tal, mas a gente vai melhorar isso, né? Vocês vão poder ouvir o áudio deles, beleza? Eu estou muito satisfeito com o resultado da primeira reunião. Como ele disse, a gente tem que fazer o máximo, né? Fazer o impossível, praticamente, tem que correr atrás, dar o seu máximo mesmo para poder expandir a consciência, para poder levar esse conhecimento a outras pessoas. Eu estou trabalhando, estou tentando fazer o máximo, tanto é que eu estou divulgando aí os áudios no canal, e agora tomei essa decisão de agir também presencialmente com esse grupo. Eu espero que de alguma forma, além de conseguir ajudar essas pessoas que vão fazer parte do nosso grupo, eu consigo ajudar também outras pessoas pela internet, tá? Então, peço aquela força aí para vocês, para compartilhar, deixar um like e deixar um comentário, porque o YouTube, gente, considera muito isso, sabe? Ele leva muito isso em consideração, e a gente fica satisfeito também de ver que as pessoas estão interagindo, deixando comentários e compartilhando, então nem se fala, é muito bacana. Então é isso, um forte abraço para todos. Fica aqui a minha gratidão a todos vocês por terem assistido esse áudio, né, ou ter ouvido esse áudio até aqui, né, o que vocês puderem fazer para ajudar aí, eu vou ficar muito agradecido. Então, um forte abraço e fiquem com Deus. E não percam a próxima reunião, que a gente vai falar sobre a dupla fenda. Tenho certeza que vai dar uns comentários bem interessantes. Fiquem com Deus.